Bom dia, Cris. Bom dia a todas as ouvintes e os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na nossa coluna Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de dialogar sobre assuntos bem recentes da nossa conjuntura aqui do nosso país, da nossa realidade, que se referem a medidas tomadas pelo presidente da República a respeito do direito do trabalho, da legislação trabalhista, das relações do trabalho. Mas não só isso, porque algumas questões elas acabam se aglutinando, se agregando a esse tema. Mas vamos começar por ele. Nós sabemos que já vem acontecendo no Brasil ataques, agressões ao direito do trabalho desde pelo menos 2018, quando foi aprovada a reforma trabalhista, que fez mudanças drásticas na consolidação das leis do trabalho da CLT. Tivemos depois mais dois momentos, a medida provisória da chamada de liberdade econômica, que na verdade era mais um ataque a direitos dos trabalhadores, e tivemos também algumas outras iniciativas, aí algumas delas inclusive no âmbito administrativo, quando o presidente da República, por exemplo, extinguiu o Ministério do Trabalho e ajudou a destroçar ainda mais o sistema de proteção, a fiscalização trabalhista e tudo mais. Pois bem, nesse cenário preocupante, bastante preocupante, alarmante talvez, da epidemia do coronavírus, o presidente da República adotou mais um ataque aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras através de uma medida provisória. Antes de comentar a medida provisória, nós gostaríamos de fazer uma observação. Há quem diga que o que aconteceu na reforma trabalhista da CLT e os demais ataques aos direitos de trabalhadoras e trabalhadores tem por finalidade a criação de novos empregos, a geração de empregos. E alega-se que a redução de direitos facilitaria a criação de novos empregos. Ora, por mais que a redução de direitos barateie a mão de obra, a geração de empregos decorre de aquecimento econômico, de crescimento, e, portanto, retirar direitos, né, não tem efeito concreto praticamente nenhum sobre geração de empregos. E nós já vimos isso, nós estamos em 2020, vimos de 2018 com a reforma de destruição da CLT, e quantos empregos foram gerados em função disso? Essa é a verdade. Aliás, é curioso que às vezes a falta de senso crítico é tão grande que as pessoas não se perguntam. Alguém poderia mostrar um lugar do mundo onde a redução, a extinção de direitos provocou uma ampliação, um crescimento de emprego, de oferta de vagas no mercado de trabalho? Não falam porque não tem, porque não existe. Esse caminho, infelizmente, é um caminho mentiroso. Basta observar a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela é mais antiga do que a ONU, inclusive. E a OIT, antes que alguém diga, a OIT é um antro de comunistas, não. A Organização Internacional do Trabalho, ela é composta, ela é tripartite, três partes. Todos os segmentos estão representados na OIT, o segmento governo, governamental, o segmento empresariado e o segmento trabalhadoras e trabalhadores. Então não é um anticomunista, não é um lugar de esquerda, mas é uma organização que tenta propor medidas que protejam as relações de trabalho, porque elas são desiguais. O direito do trabalho só existe historicamente pela desigualdade entre empregado e empregador. É isso. A própria OIT sempre falou que era errado essa noção, essa ideia de redução de direitos para geração de empregos. Bom, feita essa observação, que a gente não poderia deixar de fazer, porque infelizmente nós temos uma péssima memória no nosso país, esquecemos muito fácil das coisas, esquecemos de ditadura e tortura e coisitas mais, vamos então à medida provisória 927. Essa medida provisória 927 estabeleceu como eles falam, medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública. Então, o presidente da República fez o decreto legislativo número 6, de 20 de março, com a questão da decretação do estado de calamidade pública, e ele já tinha feito uma lei, né, aí é lei, não é medida provisória nem decreto, a lei que foi aprovada pelo Congresso, Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Aqui eu quero fazer justiça, porque o Congresso aprovou, e essa lei não legitima ataques ao direito do trabalho. Não vamos dizer isso, isso é uma inverdade.
Isso é uma inverdade. Essa medida provisória, tanto que, se a lei pura e simplesmente permitisse isso, o presidente da República poderia fazer essas coisas por decreto. Não fez. Fez por medida provisória. Portanto, aquela lei que previa as medidas emergenciais, no caso da epidemia do coronavírus no Brasil, ela não legitima isso. Primeiro lugar, ponto. Segundo lugar, a medida propõe uma série de questões que são apresentadas como a grande salvação da lavoura, nesse momento em que nós estamos passando. O grande problema é que essas medidas, praticamente todas elas, ferem os direitos dos empregados e das empregadas. Ferem ampliação de possibilidade de banco de horas, tem um conjunto de questões na medida que a gente poderia verificar, antecipação de férias individuais e coletivas, antecipação de feriados, um conjunto de questões, né? Teletrabalho ainda é, eventualmente, apesar de que a maneira como está colocada dá uma insegurança para o empregado, mas as antecipações de férias individuais e coletivas, a questão de feriados, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, né? A questão do fundo de garantia, todas as medidas ali colocadas são explicitamente ataques a direitos de trabalhadoras e trabalhadores. Bom, alguém vai dizer, não, mas é uma situação emergencial. Pois bem, por que o presidente da República não se inspirou o que alguns outros países do mundo estão fazendo, que é, por exemplo, nesse período, proibir a dispensa, a demissão? Ora, se ele já está agredindo os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, pelo menos que mantenha a garantia daquilo que é essencial, que é o emprego. E se alguém perguntar, bom, mas o empregador vai ter que manter esse empregado, como é que ele vai pagar? Pois o governo tem condições de viabilizar através de financiamento. E se alguém falar que não tem dinheiro, vejam bem o que nós destinamos mais de 40% do orçamento geral da União há alguns anos. Inclusive, nos anos dos governos do PT, de Lula e Dilma, nós destinamos mais de 40% do orçamento geral da União para pagamento de dívida pública, que significa basicamente engordar o lucro dos banqueiros. Então vai dizer que não tem dinheiro, e as reservas que o país tem. Agora vai ficar torrando reservas em operações para salvar o próprio sistema financeiro e o grande capital, ou vai utilizar as reservas em favor da maioria da população? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer e parar com praticamente essa posição bovina de ouvir esse discurso da responsabilidade fiscal e sequer questionar. Portanto, haveria sim condições de garantir o emprego nesse período e o governo garantir através de recursos públicos para que esses pagamentos fossem feitos. Isso é possível politicamente, juridicamente, mas para isso depende de vontade política. Depende de um governo que pense na maioria do povo e não no lucro. E ontem à noite, inclusive, no pronunciamento do presidente da República, acho que isso aí ficou mais claro para muita gente que ainda não tinha acordado para a realidade. Voltando à medida provisória 927, pois bem, ela tem esses ataques aos direitos e ela faz uma outra coisa absurda, mas assim, de um nível que de fato até de um governo como Bolsonaro, a gente sempre espera o pior, mas é espantoso. Ela suspende todas as medidas de fiscalização trabalhista, medidas de proteção. Vejam, por exemplo, durante esse período do estado de calamidade, não é preciso fazer exame médico ocupacional, clínico complementar, exceto os demissionais. Bom, então, por exemplo, se o trabalhador for contaminado pelo coronavírus em função do trabalho, isso não é considerado, então, um adoecimento do trabalho? O grande problema é que o que está escrito nessa medida provisória praticamente tem esse desfecho. Isso é criminoso, para dizer o mínimo, é criminoso. Se suspende fiscalização trabalhista, ou seja, não se poderá
fazer a fiscalização para saber, inclusive, se essa medida provisória está sendo cumprida. Vejam um absurdo. Isso chega a ser aquilo que se fala, né, um paroxismo, uma tautologia, uma contradição interna aqui no próprio texto da medida provisória, porque ela propõe medidas, alterações, como nós falamos, agressões ao direito do trabalho, e diz que essas medidas não serão fiscalizadas. Bom, então em que mundo nós ficamos? Quer dizer, o trabalhador e a trabalhadora, por essa medida provisória, se eles já vinham sendo atacados nos seus direitos, aqui eles são jogados literalmente no inferno. Não há quem proteja. Isso é um absurdo, é algo tão indigno, né, que eu espero que em alguma instância, ou o Congresso Nacional devolvendo essa medida provisória, ou o Supremo Tribunal Federal fulminando com uma liminar, suspenda imediatamente a vigência disso, que é uma afronta. É uma afronta aos direitos humanos, é uma afronta aos direitos de trabalhadoras e trabalhadores. Bom, quando começou a grita, né, nas redes sociais, em sindicatos, entidades sindicais, entidades da sociedade civil, por exemplo, a OAB e a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas fizeram uma nota técnica mostrando esses problemas. Eu até recomendo a leitura dessa nota técnica do Conselho Federal da OAB com a participação da ABRAT, da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, porque ela pode, vamos inclusive disponibilizar o link aqui na nossa coluna, porque ela pode ajudar a compreender de maneira mais detalhada. Aí o que vem e faz o presidente da República? Aí vemos outra face, né, desse genocida que hoje ocupa a cadeira principal do Palácio do Planalto. Edita a medida provisória 928, depois a gente ter lido na imprensa a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que tinha acontecido um erro de redação. O ministro Paulo Guedes, ou ele é muito burro e muito imbecil, ou ele acha que todos nós somos burros e imbecis. Erro de redação... Um erro de redação é um erro de gramática, de ortografia, ou até uma construção ruim de uma frase, que pode acontecer. Não digo, por exemplo, o impressionante com C, escrito pelo ministro da Educação, Weintraub, porque aí já é um problema realmente de uma má alfabetização, né? O ministro Weintraub, infelizmente, não deve ter tido uma boa experiência na escola, né? Aparentemente. Então o ministro Paulo Guedes falou de erro de redação, não foi erro de redação, basta ver o artigo inteiro, aquilo não é um erro de redação. Se pretendia, assim, suspender por 4 meses e deixar as pessoas passando fome. O artigo que foi revogado, o artigo 18 da medida provisória 927, que foi revogado pela medida provisória 928, condenava milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros à fome. Isso não é erro de redação, isso é intenção assassina e genocida, que está presente em boa parte das medidas de Jair Bolsonaro. Aliás, quem viu o pronunciamento falando que, afinal de contas, vão morrer algumas pessoas, principalmente idosos, mas, afinal de contas, a economia não pode parar. Isso alguns chamam de psicopata, mas eu prefiro dizer genocida, porque eu acho que é injustiça tratar essa questão como uma questão psíquica. Ela não é, ela é política. Bolsonaro, o problema dele não é psicológico, é político, as ideias que ele tem, que infelizmente nós sabíamos que ideias eram essas, mas lamentavelmente o voto popular o colocou na presidência da República. A medida provisória por 928, portanto, ela revoga o artigo 18. Não resolve, como nós já falamos, o conjunto da medida provisória 927, que é um conjunto de ataques. E tem uma questão que eu tinha esquecido, peço perdão, de colocar, que é fundamental. Todos aqueles ataques aos direitos dos trabalhadores são feitos sem nenhuma possibilidade de que o sindicato acompanhe. Os sindicatos já vinham sendo atacados desde a reforma trabalhista e depois por Bolsonaro, com retiradas de recursos, com enfraquecimento de estrutura, eles ficam longe desse processo. Então, assim, tudo aquilo que está previsto ali, de antecipação de férias, feriados, etc., o sindicato vai ficar longe, porque a medida provisória excluiu os sindicatos. É praticamente uma extinção da ação sindical, né? Então, a medida provisória 927 é muito pior do que o artigo 18, que era muito grave, mas que a revogação dele não resolve. Mas a grande questão é, o que diz na medida provisória 928? Ela tem 3 artigos, e ela tem um artigo que é extenso, tem vários parágrafos, alíneas, incisos,
Só o artigo 2º que vai falar da revogação do artigo 18. E o que diz o resto da medida provisória? Ela simplesmente suspende, durante esse período da calamidade, os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação. A Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2008, que foi iniciativa e foi sancionada pelo então presidente Dilma Rousseff, é uma lei que nos permite acesso. Eu, pessoalmente, tive uma experiência interessante de pedir para o Exército uma informação a respeito de uma notícia sobre o uso de munições e receber resposta. Isso é democracia. Isso é democracia, isso é uma construção democrática. Claro que só isso não é democracia, mas isso é um elemento. Transparência na informação é um elemento de democracia. E o que fez o genocida Jair Bolsonaro na medida provisória 928? Ele suspende praticamente a vigência dessa lei durante esse período, da forma como eles foram colocados. É impressionante e as pessoas às vezes não se dão conta disso. E, por exemplo, já teve... mas qual é a importância disso? Ontem, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a PFDC, do Ministério Público Federal, informou que ela já teve uma resposta negativa de um pedido que ela fez a respeito da reestruturação do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, também pelas iniciativas e posturas do governo Bolsonaro em relação ao INCRA e à reforma agrária. A resposta foi que não ia ter resposta em função da medida provisória 928. Isso é grave, isso aí é cerceamento à informação e, portanto, é cerceamento à democracia. Parece que as pessoas acham que democracia é só votar de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Não, democracia também é o acesso à informação. E Jair Bolsonaro, na medida provisória 928, cerceou esse acesso à informação. Então não bastasse o ataque aos direitos dos trabalhadores, como nós explicamos, se ataca o direito à informação, que é de todas e todos nós, independente de ser ou não ser trabalhador, embora trabalhadores sejam 95% da população brasileira. Então é muito grave, nós temos que alertar, fazer esse alerta, e não é só alertar e denunciar. Nós temos que exigir do Congresso Nacional, devolva a medida provisória, devolva, por favor, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, devolvam a medida provisória Jair Bolsonaro, não aceitem esse assinte ao direito da classe trabalhadora e ao direito à informação do povo brasileiro. Supremo Tribunal Federal, assim que ingressarem as ações, não pensem 2 vezes, fulminem essas 2 medidas provisórias, as 2 medidas provisórias, fulminem as 2, porque se fulminar 928, mas como é que fica a questão da suspensão? Fulmina as 2, 927 a 928, e a gente vai estar um pouquinho mais, vai poder respirar um pouco mais aliviado, porque é lamentável que num cenário como esse, em que as pessoas já estão se sentindo inseguras, a decisão do presidente da República seja cortar direitos, atacar direitos, tanto os direitos dos trabalhadores quanto o direito à informação. E eu queria aqui concluir com a seguinte observação. Justamente nós que não aceitamos essa postura genocida e irresponsável de Jair Bolsonaro, estamos nos mantendo nas nossas casas, estamos evitando sair, cumprindo todas as orientações da saúde pública no Brasil. Porque nós respeitamos o Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós sabemos que se a tragédia ainda não é maior, é porque nós temos o SUS. Então, se a orientação da saúde é essa, nós temos sim que cumprir, porque nós não queremos um número maior de mortes, nós já temos mais de 40 mortes no Brasil, não precisamos de milhares de mortes, já morre muita gente nesse país, não precisa de mais mortes não. Agora, isso significa que a gente não pode fazer passeata, não podemos aglomerar. As nossas passeatas hoje são as janelas das nossas casas, dos nossos apartamentos. Portanto, todos os dias à noite, em geral 8h30 da noite, têm sido convocados os panelaços. Vamos ficar atentos, vamos pegar a panela, bacia, o que for possível, bater e gritar fora Bolsonaro. Porque, lamentavelmente, esse governo Bolsonaro, que é um governo anti-direitos humanos, é um governo anti-povo, mostrou a que ponto pode chegar o seu ímpeto genocida, desprezando a prevenção ao coronavírus em função de questões econômicas. E não se trata de menosprezar a economia, mas Bolsonaro tem instrumentos para garantir que a economia não entre em colapso, desde que ele faça o que é prioridade, salvar vidas e garantir a vida do povo, e não o lucro de banqueiros. Então vamos ficar com essa reflexão, mas não apenas como reflexão, como um motivo para nós expressarmos as nossas indignações, participarmos de todos os panelaços, de todos os gritos contra esse governo.
Era isso que nós gostaríamos de dizer. Muito obrigado, um bom dia a todas e todos.